Graça e paz, povo do avivamento! Uhul! Glória a Deus! Mais uma célula aqui, mais um dia que estamos na presença do Senhor e mais uma oportunidade que nós vamos ter de adorar o nome dele de uma maneira diferente hoje, amém? É uma célula, então é uma palavra diferenciada, é um momento diferente que nós vamos ter e eu espero que o Senhor fale muito através de mim ao seu coração, amém? Essa palavra de hoje, ela veio porque eu justamente estava pensando sobre as coisas improváveis que nós passamos, né? Todo esse momento, toda essa situação, parece que não tem fim, parece que não vai acabar, parece que nada vai mudar, parece que as coisas não vão voltar ao normal. É até um pouco estressante estar passando por tudo isso, né? Mas como vocês vão ver ao longo da ministração, Deus, ele é um Deus que trabalha com o improvável. O que aos nossos olhos parece ser impossível, não dá para ser feito, é improvável, aos olhos de Deus não é. Aos olhos de Deus é uma questão de tempo, amém? Vamos orar então para a gente poder começar essa célula. E eu espero que o Senhor fale muito ao seu coração essa noite, amém? Feche seus olhos onde quer que você esteja, se conecte com o Senhor nesse momento, esqueça suas preocupações, esqueça o que está acontecendo lá fora e foque em ter um momento importante com Deus, amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, essa noite. E queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, meu Deus, porque em meio a tantas coisas, a tantos acontecimentos, o Senhor não nos desamparou, o Senhor não saiu do nosso lado, Pai. E nós queremos te agradecer por isso, queremos te agradecer pela oportunidade que estamos tendo essa noite, Senhor, de estar ouvindo uma ministração e a minha de estar ministrando, Pai. Senhor, fala fortemente ao coração de cada um essa noite, a começar por mim, Senhor. Que vidas possam ser curadas, Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos entender o propósito dessa ministração essa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos louvar então? O Senhor possa falar com você, amém? Aleluia. Creia que Deus está traçando um caminho de milagre para a sua vida. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? E me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Aleluia. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? E me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre
Creia onde você estiver, que a sua vitória vai chegar, que o seu Deus é o Deus do impossível e Ele abre caminho pelo mar onde ninguém imaginou. Existe saída, creia, tenha fé. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir e Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Aleluia, Ele faz o impossível acontecer, amém? Glória a Deus, creia nessa palavra, aleluia, amém? Glória a Deus, que palavra linda, que louvor lindo, como isso nos traz uma reflexão, né? Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Como eu disse no começo, Deus trabalha com o improvável, né? E muitas vezes nós pedimos a Deus, nós oramos e nós falamos com Deus, e por aquela causa, aos nossos olhos, ser tão impossível, ser tão improvável de dar certo, de acontecer um milagre, a gente desacredita. E no momento em que nós desacreditamos, eu creio que o Senhor fala: se você não está crendo, como é que eu vou fazer a obra? Mas existia um homem na Bíblia chamado Davi. E ele cria, ele tinha uma fé. Ele era um homem pequeno, de pequena estatura. Ninguém mais acreditava naquela situação. E ele chegou lá e falou: ninguém vai afrontar o meu Deus. Eu vou lá na frente e eu vou assumir essa situação. E eu quero falar com você hoje sobre essa história. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, por enquanto. E nós vamos indo ao longo da história, nós vamos ler um pouco mais, mas por enquanto é isso. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, amém? Então vamos ler, que fala aqui. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Ezeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda Dalém, e os israelitas estavam no outro monte da banda Daquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ou seja, ele era muito, muito alto, muito grande. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei
sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me o homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Que situação, hein? Que situação. Que situação. O que eu quero te dizer é que muitas vezes em nossas vidas a gente se encontra em situações, em problemas, e a gente encontra um Golias. Alguém ou algo nos afronta, nos causa medo, nos paralisa. E assim como Saul e o seu exército estavam com medo, estavam paralisados, nós simplesmente ficamos sem saber o que fazer. Porém, há uma saída. E eu quero te dizer nessa noite que assim como Deus trabalhou numa situação improvável com o exército de Israel, assim Ele fará na sua vida. Você crê? Glória a Deus. A palavra fala que Davi era o menor dos irmãos. Ele era pastor de ovelhas, ele era pequenininho, era baixinho, mirradinho, ruivo e não tinha a menor condição de lutar contra um Golias, né? Assim como nós, muitas vezes vemos os nossos problemas como um Golias e nós achamos que nós não temos condições de lidar com isso, Davi estava naquela situação. Mas, e como eu falei que ele era um pastor de ovelhas, a gente vê no versículo 14 e no versículo 15. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então ele sempre estava por ali, porque ele tocava harpa para Saul. Então ele sempre estava por ali no campo deles, e ele estava meio que tentando entender o que estava acontecendo. Mesmo Davi sendo pequeno, mesmo Davi sendo fraco, mediante e frente àquela situação, ele se encheu de coragem e decidiu que nada e nem ninguém poderia afrontar o exército do Deus vivo daquela maneira. Então ele se dispôs a lutar contra o gigante, que a gente vê aqui no versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então, querido, algumas vezes o que nos falta é essa coragem de levantar e falar: esse problema não é tão grande, eu vou levantar e eu vou pelejar porque Deus é comigo. Se Davi estivesse sem a proteção do seu Deus, ele com certeza teria sido esmagado por Golias. Mas a gente vai descobrir que não foi isso que aconteceu. E óbvio, né, era bom demais pra ser verdade. Um pastor de ovelhas, sem armadura, sem espada, pequeno como ele, lutar contra um gigante. Eu imagino que Saul deve ter olhado pra cara dele na hora e falado: você tá brincando comigo, né? Você vai lutar contra esse gigante, você desse seu tamanho. Eles ainda ofereceram, depois de muito relutar, né, Saul acabou mandando ele ir porque ninguém se propôs a lutar contra esse gigante. Ninguém se propôs a enfrentar essa batalha. E Saul ainda falou: põe a armadura nele, põe o capacete, põe a couraça, pega a espada. Só que como ele era muito pequeno, a armadura pesava mais que Davi. Então para ele a situação ia ficar complicada. E a única solução que ele tinha naquele momento era confiar inteiramente em Deus. E algumas vezes a gente não consegue confiar inteiramente em Deus. A gente quer, apesar de sermos pequenos, apesar de não termos condições, a gente quer segurar uma armadura, um capacete e uma espada e enfrentar o problema. Se a sua armadura e o seu capacete é maior que o seu Deus, então não vai dar certo. Você tem que se diminuir e falar: Deus, seja a minha armadura e o meu capacete, seja a minha couraça, para que o Senhor vá na frente por mim, que foi o que aconteceu com Davi. Então Davi foi até o gigante, e chegando até ele, o filisteu também duvidou e também insultou ele, claro, né? Claro que o filisteu ia duvidar. Eu acho que o Golias deve ter olhado assim e falado: eles não têm coragem de mandar um homem, me mandam um menino, uma criança, né? Um pastor de ovelhas aqui pra guerrear comigo. Eu quero ler com vocês o que o Golias falou para Davi. Se encontra ali no versículo 41
ao 44. Ó. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Quantas vezes as pessoas olham para você e falam assim: você não vai vencer esse problema. Você não adianta você orar, não adianta você jejuar. Impossível você vencer isso. É impossível você vencer esse Golias. Isso é muito maior que você, isso não é da sua alçada. Nossa, você não vai ser liberto dessa situação. O seu esposo não vai ser liberto dessa situação. A sua filha não vai voltar para a igreja. O seu filho nunca vai se converter. Quantos Golias nós já encontramos na nossa vida? Eu falo por mim mesmo. Muitas pessoas já falaram para mim assim: olha, você não vai conseguir chegar longe não. Olha, não adianta você cantar que o seu ministério não vale a pena. Ser levita não vale a pena. Não adianta. Quantos Golias já chegaram pra você e já duvidaram de você e te colocaram pra baixo? Como esse filisteu fez com Davi. E a gente fica sem saber o que fazer, porque a gente fala: nossa, o que eu vou falar agora pra pessoa? Como foi no louvor. E me perguntam o que fazer. E aí é que Deus fala: quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. E foi nesse momento, querido, que Deus começou a agir aqui. Porque mesmo Golias sendo zombado de Davi, o exército filisteu deve ter rido muito quando Davi se apresentou a Golias para lutar contra ele. Deus é um Deus que não abandona os seus. Ele não desampara os seus. Quando você tá no seu último do seu último, que você fala: Deus, eu não aguento mais, eu não vou vencer esse problema. Deus chega lá e fala: você vai, porque eu sou contigo. Amém? E eu quero ler aqui pra você a vitória de Davi sobre Golias. E como Deus ajudou Davi, como Deus esteve ali presente com ele. Do versículo 48 ao 51 conta isso. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Olha só que coisa linda. A palavra é bem clara: Davi venceu Golias sem uma espada. Então, querido, não é o quanto você grita, não é o quanto você conta para as pessoas o seu problema que vai fazer ele se resolver. O Golias não vai se diminuir. O que vai fazer isso acontecer é o quanto você se comunica com Deus, é o quanto você se relaciona, é o quanto você confia em Deus que vai resolver o teu problema. Porque não adianta a gente falar da boca pra fora: Senhor, eu confio em Ti e eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. Aí chega a sua vizinha e fala: nossa, mas é aquela sua fé? Você fala: ai, menina, não tem jeito mesmo. Ué, mas você não acabou de orar dizendo que você ia vencer, que você confiava em Deus? A nossa palavra é sim, sim, não, não. Ou você confia ou você não confia. E eu te aconselho a confiar em Deus. Porque foi por conta de Deus estar com Davi que o exército de Israel conseguiu vencer aquele inimigo. A palavra fala depois que eles foram e correram atrás dos filisteus e venceram. É uma história bem longa. Mas o que eu quero te dizer essa noite é que o que é impossível
o que é improvável para nós, o que para nós não tem solução, o marido que não vai parar de beber, a filha que não vai se converter, a família que não vai se converter, o que aos nossos olhos é impossível de ser feito, impossível de ser alcançado, aos olhos de Deus é uma questão de tempo. Aos olhos de Deus é uma questão dele fazer. E para nós só resta termos fé e confiar inteiramente em Deus, que Ele é capaz de resolver aquele problema. Quando nós oramos e falamos, Senhor, eu confio em Ti, então que essa palavra penetre no nosso coração e nós possamos dizer todos os dias, Senhor, eu confio em Ti, e é por Sua causa, Deus, que eu me coloquei de pé hoje. Senhor, eu confio em Ti e é por Sua causa, Deus, que eu estou neste emprego hoje, é por Sua causa que a minha família hoje é convertida. Você tem que crer nessa palavra. Você precisa crer que através do Senhor, o seu Golias vai ser derrotado. E você não vai precisar de usar espada, nem armadura, nem capacete, porque o Senhor é a sua espada, é a sua armadura e é o seu capacete. Você crê nessa palavra? Foi uma palavra bem curtinha, mas Deus falou muito ao meu coração com isso, porque quantas vezes nós duvidamos quando nós estamos orando, né? E nós somos assim, nós somos humanos, somos falhos. A gente quer crer, mas o pé fica lá atrás. Só que eu quero te dizer que quando você está com Deus, o seu pé não está atrás, os seus dois pés estão na frente, porque Ele está com você o tempo todo. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu espero que o Senhor fale grandemente ao seu coração através dessa palavra, que você possa refletir durante essa noite. Senhor, eu quero confiar em Ti inteiramente, eu quero me entregar, me ensina a confiar, porque não é uma coisa do dia pra noite, confiar. Imagina Saul vendo aquela situação, como que eu vou levar um menino desse tamanho vou colocar o meu exército inteiro, o meu povo inteiro nas mãos de uma pessoa? Às vezes a gente imagina isso, a gente fala, eu vou colocar todo esse problema, meu Deus, é difícil confiar. Mas querido, não existe arrependimento para quem confia e para quem descansa em Deus. Amém? Então, o objetivo dessa palavra hoje é te dizer que o que é impossível e o que é improvável aos nossos olhos, para Deus é só uma questão de tempo. Amém? Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida, e aí nós já vamos encerrar a célula, amém? Então, por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa célula. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos de aprender um pouco mais de Ti, Deus. Queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não confiamos em Ti, ó Pai, por todas as vezes que nós duvidamos, Senhor, do quanto o Senhor é maravilhoso na nossa vida, Deus. Queremos te pedir perdão, Senhor, e queremos te pedir que o Senhor venha nos dar esse espírito de coragem, de ousadia que Davi teve, Senhor, de ir lá e dizer, ninguém vai afrontar o meu Deus, e ele enfrentou Golias, que nós possamos enfrentar o nosso Golias todos os dias, meu Pai. Não com a nossa espada ou com o nosso capacete, sim com a Tua palavra contigo, Senhor. Venha nos dar forças, Pai, todos os dias, para que a cada dia nós possamos vencer um Golias contigo, Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa célula, agradeço pela vida de cada pessoa que esteve presente aqui hoje, Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, fique com Deus, tenha uma boa noite. E que essa palavra verdadeiramente venha a ser ministrada ao seu coração, amém? Glória a Deus, fique com Deus, boa noite e até a próxima célula.